Ei, turma, videozinho para você que não pôde acompanhar a nossa aula ao vivo e não ficar sem o nosso conteúdo. Antes de entrarmos no assunto, no tema da aula de hoje, vamos o quê? Lembrar o que tivemos na aula passada. E aí, vocês lembram? Coisinha que vocês amam. Semana passada tivemos prova, todo mundo fez a provinha ali. A gente fechou a primeira parte do projeto Aprendiz no livro de vocês. E nessa aula de hoje a gente vai continuar nesse projeto Aprendiz, entrando já na segunda parte do livro. Então a gente entrou lá no capítulo 6, a partir da página 87, no projeto financeiro. Se já tiver com o seu livro aí, já abre ele para você acompanhar, projeto financeiro, capítulo 6, onde hoje a gente vai ver as técnicas de negociação e também no capítulo 7, que são as fases dela. Então a ideia é que vocês já entendam o que é a negociação, quais são as formas que eu posso trabalhar ela de qualidade e para que eu tenha sucesso, os passos que eu devo seguir. Então logo de início aí na página 87 e 88 a gente já tem aqui a definição. Então resumindo para vocês, ela é um processo que envolve objetivos, tomada de decisões, criatividade, comunicação e capacidade de administrar conflitos. Por que eu trouxe esse conceito para vocês? Aqui no livro, ele fala para a gente exatamente o peso que a palavra negociação às vezes traz. É muito comum as pessoas criarem um conceito errado desse termo, imaginando aquela negociação de tirar lucro, tirar vantagem, querer persuadir, enganar alguém. E na verdade, negociação não é isso. É ali aquela situação de resolver um conflito, né? Não só ali financeiro, não só ali de vendas em si, mas até mesmo nas minhas relações. Inclusive é o exemplo que traz pra gente aqui no livro de vocês, na página 88 e 89. Então ele traz uma historinha, né? De uma família que vai até um restaurante para almoçar e lá tem um playground, tem um espaço kids, né? Um parquinho para as crianças ficarem brincando. E aí quando essa família chega, eles deixam a criança ficar no parquinho brincando, enquanto os adultos ficam na mesa esperando o almoço ficar pronto. Quando o almoço ficou pronto, a mãe vai até o parquinho chamar a filha, e aí quando ela chega lá, ela se depara com aquela cena que todo mundo deve ter presenciado alguma vez na vida, que é a criança que não quer deixar de brincar para ir lá comer. E aí na historinha a criança fala: não, mamãe, por favor, deixa eu brincar só mais um pouquinho. E a tia vai contar agora uma historinha, se eu for sair para almoçar eu não vou ouvir, deixa eu ficar aqui mais um pouco, por favor. E aí por outro lado tem a mãe: minha filha, mas eu tô com fome, o almoço está pronto, vamos até a mesa para você comer. Então a gente já tem aqui logo nesse início dois contextos, né? Dois cenários. Uma mãe que está preocupada com a filha que precisa se alimentar e a filha que está preocupada com a diversão dela e quer continuar brincando, não quer se alimentar para não perder a brincadeira. Então são duas situações, dois interesses diferentes. E como que a história fala pra gente que se resolveu? A mãe negociou com a filha dela. Então ela fala: olha, vamos fazer um combinado, um acordo aqui nós duas. Eu vou deixar você continuar aqui no parquinho, mas a gente vai fazer um piquenique coletivo. Eu vou trazer para você aqui então um prato de alimento, um prato com algumas comidas. Você e os coleguinhas vão comer enquanto ouvem a historinha, mas com a condição: você vai ter que comer tudo. Então a mãe fez a proposta dela. E aí aqui na página fala que a menininha fala: legal, mãe, vamos comer aqui. E aí eu prometo que eu vou comer tudinho, mas eu vou poder chamar quem eu quiser, né? E a mãe fala: sim, vai poder, deixa todo mundo coma e participe bonitinho. E aí todo mundo saiu feliz da história, a mãe levou a comida, a filha se alimentou e continuou brincando. O que essa história traz pra gente? Exatamente o conceito que a negociação tem, que é essa visão do ganha-ganha. Na página 89, ele traz pra gente essa imagenzinha aqui, que fala sobre as peças da negociação. Então aqui nas peças tem como se fosse um quebra-cabeça mesmo, que se completa. Eu tenho que ter as 4 peças em conjunto para ter o resultado final. O primeiro dele aí, que é o processo amigável. Então eu não vou enxergar outra pessoa enquanto um adversário, enquanto um inimigo. Eu tenho que visualizar ele como se fosse um amigo mesmo, um colega ali naquela negociação. Por quê? Quando eu falo de negociar, eu falo de interesses. Então, no caso aqui da historinha, a mãe dela tinha um interesse.
Ela tinha ali o desejo dela, a vontade dela era o quê? Que a filha se alimentasse. Ponto. Para aquele interesse, para aquele desejo dela se realizar, o objetivo que ela tinha se concretizar, ela depende da outra pessoa da história. Ela depende da filha dela ceder, resolver comer e se alimentar. Então, o que a gente já tem aqui logo nesse início? Eu preciso ver a pessoa como um amigo, então, de forma que no meu tratamento, na minha negociação, eu vou estar de forma muito mais amigável para que o meu objetivo, que depende dela, ela vai conseguir realizar. E eu vou, então, sair aqui também satisfeita. E com isso a gente entra aqui também no segundo ponto, na página 90, que é ali, então, a relação ganha-ganha. Então, eu vou quebrar essa visão de competição, mais uma vez, do conceito de negociar. Eu não vou visualizar como um adversário, como um inimigo, onde um tem que ganhar e o outro tem que perder, onde um sai em vantagem e o outro em desvantagem, onde um sai no lucro e o outro no prejuízo. Não, isso não é negociar. Eu tenho que visualizar como esse ganha-ganha, onde os dois lados vão sair ali satisfeitos, os dois vão sair ali realizados, os dois vão ter um motivo, vamos dizer assim, de satisfação. E, além desse ganha-ganha, a gente tem ali também o terceiro ponto, que é a clareza dos objetivos. Então, para que eu consiga negociar, eu tenho que ter bem definido aquilo que eu tenho de interesse. Então, a mãe aqui da historinha, por exemplo, foi negociadora de sucesso porque ela sabia exatamente o que ela queria, que era que a filha dela se alimentasse. Ponto. Esse é o objetivo dela. Por mais que não foi na mesa e foi lá no meio das brincadeirinhas, o objetivo dela era que a filha se alimentasse. E além de eu ter a clareza dos meus objetivos, eu também vou ter as informações do outro da história. Então eu também vou ali conseguir entender qual que é o interesse da outra pessoa, qual que é a vantagem que ela está querendo, qual que é o lucro que essa pessoa busca, de forma que eu consiga também atender como se fosse o ganha-ganha que eu falei aqui com vocês. E o quarto e último ponto que a gente tem aqui é o ceder faz parte. Então, não estou dizendo que vocês vão ter que sair no prejuízo, vai ter que sair em desvantagem. Estou dizendo apenas que você tem que ter a mente aberta e talvez ter que ceder em certo ponto, talvez ceder de algum momento, alguma situação, algum detalhe, para que isso realize. É o exemplo da historinha que a gente viu aqui. A mãe teve que ceder um pouco, a filha dela não foi até a mesa comer, ela teve que ceder essa parte da história, mas ela conseguiu que a filha se alimentasse. E o mesmo caso com a outra pessoa da historinha. A filha teve que ceder, não pôde ficar só brincando, teve que comer ali, mas ainda assim não precisou interromper a diversão dela. Então eu preciso entender que na negociação eu tenho que estar aberto também a abrir mão de algum detalhe ou de alguma informação. E aí no final dessa página 90, ele resume para a gente mais uma vez então o conceito da negociação de acordo com a administração que vocês vão ter que lidar. Então olha ali, a negociação é esse processo de buscar a aceitação de ideias, propósitos ou interesses, visando o melhor resultado possível, de tal modo que as partes envolvidas terminem a negociação conscientes de que foram ouvidas e tiveram oportunidade de acrescentar toda a sua argumentação e que o produto final seja maior que a soma das contribuições individuais. O que isso aqui está dizendo para nós? Que no ambiente de trabalho, pode ser que você vai ter que negociar vendendo um produto, você vai ter que convencer o seu cliente a comprar. Pode ser trabalho em contabilidade, vai ter que negociar uma dívida em aberto com o cliente devedor. Ou pode ser uma situação pessoal no seu cliente interno. O seu chefe, você ir até ele pedir umas férias no mês de julho e ele te fala que um outro colega já havia pedido a folga naquele mês, ele manda vocês entrarem em um acordo em quem vai folgar então no mês solicitado. E você vai ter que negociar com aquela pessoa ali, esse ganha-ganha. Então o objetivo final, como fala aqui, é que eu ouça a pessoa para se sentir ouvida, para que eu também argumente e ela me ouça, e no final, o resultado final dessa negociação e desse acordo é uma soma, ou seja, os dois juntos vão sair satisfeitos. Com isso, a gente vai entrar no capítulo 7, que é a partir da página 92, que é a prática disso aqui tudo, são então as fases da negociação. Agora que eu entendi as peças que completam ela, a gente vai destrinchar ela em algumas fases, porque eu preciso entender que a negociação ela tem ali uma sequência de passos que eu vou praticar
primeiro passo aí, claro, do conhecimento, então é aquela parte que a gente já falou aqui, que é quando eu vou identificar os meus interesses, identificar os das pessoas, aquilo que eu posso ceder, aquilo que a pessoa talvez vai ter que ceder, quais são ali os medos, as minhas limitações e a dela, quais são as objeções, quais são as dificuldades, o que eu vou negociar, para quê, qual que é o objetivo dessa negociação, o que cada um vai ganhar entrando em acordo. Eu vou ter um conhecimento da situação por completo. Conseguir definir isso, eu vou para o segundo passo, então, que é a preparação mental. Então, antes de eu chegar até a pessoa para poder fazer uma proposta, eu vou me preparar para isso. Eu tenho que ter preparação emocional, mental, talvez receber um não, talvez a pessoa não vai estar tão aberta a negociar como eu esperava, talvez ela vai ser grossa e resistente. E aqui eu vou estar de fato preparado para qualquer situação que vier a acontecer. Então é me preparar para o inesperado naquele momento. E ali o terceiro ponto, que é o da abordagem. Então olha ali, faça uma abordagem amistosa, gentil e primeiramente, olha que legal que fala. Quebre o gelo puxando assuntos diversos do que será discutido durante a negociação. Sempre que possível, teça elogios àquela pessoa ali com quem você vai negociar e em seguida faça então uma pergunta que vai introduzir o assunto daquela negociação. Então eu não vou chegar de cara já trazendo o questionamento e a proposta para a pessoa. Eu vou preparar ela antes, mas eu vou chegar até ela, vou tocar num assunto aleatório, vou fazer um elogio sobre ela, e aí no meio disso aí, depois eu quebrei o gelo, quebrei a resistência, eu vou trazer ali um questionamento que vai introduzir o assunto da negociação, daquele questionamento que eu estou querendo negociar e acordar com a pessoa. E aí dentro disso que eu vou então aprofundar, eu vou me preparar ali com uma introdução antes. Na fase 4 eu já vou fazer o levantamento de necessidade. O que vai acontecer aqui? A gente vai ouvir. Então, por mais que eu já me preparei antes, já organizei todos os meus interesses, já mapeei mais ou menos das pessoas, na hora que eu estou indo negociar, eu tenho que estar ouvindo atentamente aquilo que a pessoa está falando para mim. E ouvir os detalhes, nas entrelinhas, as objeções que ela tem, o argumento dela, a versão dela da história, por que não, por que sim, por que talvez. E não só no que ela está falando de forma verbal, mas também na expressão facial e corporal daquela pessoa. Se ela está com o braço cruzado, com a cara fechada para mim, ela está demonstrando que ela está fechada ao que eu estou dizendo, ela está resistindo àquilo ali. Então eu também tenho que fazer essa leitura para saber, então, entender como que eu vou dar uma réplica para ela. Então aqui eu vou ouvir tudo que a pessoa fala. Sabe aqueles propagandas comercial de promoção que fazem super promoção? Compre e ganhe 25% de desconto. E aí lá embaixo tem umas letrinhas miúdas falando assim, somente para compras acima de 20 mil reais. Então essas letrinhas miúdas que vão fazer toda a diferença no que está sendo passado, eu tenho que identificar isso na fala da pessoa que eu estou negociando, para identificar nela também esses fatores, tanto positivos quanto negativos para a minha negociação. E aí dentro disso, quando a pessoa falou a situação dela, eu vou então apresentar aqui a minha proposta e aquilo que eu tenho a dizer. Então, depois que eu já colhi as informações, tudo que eu já recebi até esse momento aqui, eu vou apresentar para ela a minha proposta de maneira clara, objetiva e com um discurso totalmente direcionado para a necessidade que a pessoa levantou para mim no item anterior. Então, tudo que eu ouvi da pessoa que ela falou que era o interesse dela, na hora que eu vou fazer a minha proposta, eu vou fazer respondendo aquilo que ela colocou de empecilho naquela situação. Então, eu já vou responder trazendo as soluções que ela precisa. Então, no caso das férias de julho, que eu e o meu colega está querendo tirar no mesmo mês e precisamos negociar, na hora que eu vou aqui levantar as informações, eu já vou ouvir ela falando que ela quer muito viajar em julho, porque ela quer viajar para Gramados, ela sabe que julho é época de frio, vai ter um turismo para ela poder fazer, ela está se preparando muito para isso e ela quer muito ir. Na hora que eu apresentar a proposta, eu vou negociar com ela. Então, o que você acha de a gente tirar 15 dias cada? E os outros 15 já poder tirar em outro mês, igual você falou que você gosta de fazer um turismo, você vai ter 15 dias para turistar lá e 15 dias em outro momento poder conhecer um lugar diferente.
Sem contar que se você tirar 15 dias agora em julho, você vai poder escolher no início ou no final do mês, porque a gente sabe que em julho várias pessoas tiram férias, você vai poder escolher ali um momento em que vai ter menos pessoas, vai ter menos aglomeração, vai ter um valor mais acessível porque o turismo vai estar embaixo. Então tudo que eu vou falando de proposta para ela, eu vou já falando ali com essa maldadezinha, essa lábia ali de responder o interesse da pessoa. E aí, obviamente, quando eu faço isso, a pessoa vai me dar algumas objeções. E na fase 6, eu vou superar as objeções que ela teve. Eu vou contornar os nãos que a pessoa trouxe para mim. Então, olha aqui, tire todas as dúvidas que a pessoa tiver, refaça a explicação e, o principal, neutralize as objeções que ela teve. E olha o que fala com a gente na página 93, com 3 frasezinhas mágicas. Anotem esse segredo aqui. Eu concordo, eu entendo e eu aceito. Essas 3 frases mágicas aqui quebram completamente ali, neutralizam toda aquela posição fechada e negativa que a pessoa teve. Todo não, toda objeção que ela teve, ela vai na hora se desarmar, porque ela sente que você foi pro lado dela, você falou eu entendo, realmente eu concordo. Na hora que você falou essa palavra, ela já se sentiu tranquila, não, então beleza, ele entendeu o que eu falei. Só que na hora que você neutralizou, você já vai aproveitar e olha aqui, acrescente em seguida as suas considerações, ressaltando os pontos fortes da sua oferta e refazendo as explicações, dando para ela então opções. Então aqui eu vou refazer a explicação que eu já tinha feito antes, talvez utilizando palavras diferentes, dando uma ênfase maior naquilo que é mais interessante para a pessoa e dando algumas outras opções que talvez é onde eu vou ter que ceder um pouco mais para atender ali os dois lados na reação ganha-ganha. Então, tudo isso aqui a gente vê sobre negociação. Resumindo o que vimos na aula de hoje, a gente viu o conceito da negociação, vimos ali as peças, né, que vão construir ela como um todo e fechamos aqui com as fases de negociar, onde a gente viu passo a passo que eu vou trabalhar ali para que eu consiga fazer boas negociações no meu dia a dia. E aí na próxima aula a gente vai continuar no livro financeiro, vamos entrar lá no capítulo 8, a partir da página 95. A gente vai entrar no capítulo 8 e 9, onde vamos aprofundar sobre vendas, o que é a venda, quais são os passos dela, como que eu posso utilizar o marketing ao meu favor, como que eu posso aproveitar até mesmo as técnicas que vimos nessa aula de hoje e qual que é a importância que isso vai ter na vida de vocês, tá bom? Espero que vocês tenham entendido e recebido, todo mundo tenha saído dessa aula aqui formado enquanto negociadores. Qualquer dúvida ou dificuldade, eu estou à disposição de vocês, tá bom? Beijo, 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 beijo e até a próxima aula, se Deus quiser. Tchauzinho, pessoal!